Fala aí, galera, tranquilo com vocês? Tudo bem? Bom, eu decidi fazer esse vídeo aqui. Na verdade, eu já tinha feito um outro vídeo trazendo a história que todo mundo já conhece sobre o desaparecimento do Marco Aurélio. Na verdade, quando algum canal ou alguma mídia vai falar sobre o caso, sempre conta a mesma história, que Marco Aurélio sumiu no Pico dos Marins no dia 8 de junho de 1985, sábado. Então eu queria trazer informações novas. E aí eu fui atrás de mais informações. Também tem a trilogia de livros. Que foi quem reacendeu o caso, e aí há novos desdobramentos. Mas eu queria muito que esse caso tivesse um fim, porque infelizmente a mãe do Marco Aurélio faleceu em 2015. E o seu Ivo Simon. Ele está vivo ainda. E eu queria muito que esse caso tivesse uma resposta. E assim, depois de assistir muita coisa, depois de pesquisar muita coisa, enfim, tem várias teorias. Tem a teoria que ele foi abduzido, tem a teoria dos borboleta azuis, que é uma seita que agia ali em volta do Pico dos Marins, que é muito interessante. Tem uma teoria que diz que ele caiu na fenda enquanto descia atrás de ajuda. Todo mundo já conhece a história em que Marco Aurélio ele desceu para pedir ajuda. Porque um de seus amigos, o Ricardo Salvione, foi quem machucou o joelho. E aí os outros escoteiros ficaram lá, né, com o Ricardo e o Juan Bernabeu pediu para que o Marco Aurélio descesse atrás de ajuda e deu para ele um giz, e um dos meninos deu uma lanterna. Não, o Juan Bernabeu deu um giz e uma lanterna, e um dos meninos, que foi o Ricardo Salvione, ele deu uma faca. Guarde bem essa informação. Ele deu uma faca. Isso quase ninguém fala, né? Esse detalhe. Enfim, ele desceu, né, atrás de ajuda. Ele ia marcando o número 240, que era o número a abreviação. É um código ali dos escoteiros do grupo dele, né? Ele ia marcando nas pedras e tal. E aí ia descendo. Aí ele passou por um local que ficou conhecido depois do sumiço dele como o Portal. O Portal ficou conhecido depois disso. Enfim, ele passou por ali e aí começou todo aquele mistério que nós já conhecemos, né? Mas enfim, eu vou fazer o react de um vídeo que eu já vou... Daqui a pouco a gente vai começar a fazer o react. Mas aí começa as contradições e o grande mistério do que realmente aconteceu com Marco Aurélio, tá? Na minha opinião, vou logo dizer o que eu acho. Que hoje em dia eu acho que ele foi assassinado. E vocês vão entender o porquê que eu acho isso no decorrer desse vídeo. Tá? Mas antes eu peço a você que já deixe seu like aqui nesse vídeo, e
eu peço também que comente, galera, o que vocês acham, o que realmente aconteceu com Marco Aurélio. Será que... Bom, eu tenho uma mente aberta para tudo, né, cara? Assim, eu acredito em alienígena, eu acredito em abdução, inclusive eu tenho uma história pessoal sobre abdução, que um dia, quem sabe, eu conto aqui no canal. Mas nesse caso do Marco Aurélio, ele, na minha opinião, ele foi, infelizmente, assassinado, e vocês vão entender porquê, né? E vamos fazer o react desse vídeo, e eu vou trazer algumas informações em cima desse vídeo, porque depois de assistir muita coisa, eu encontrei um vídeo que esse cara fez, inclusive já tem bastante tempo que ele faz vídeo, né? Mas esse vídeo, cara, é o mais próximo do que eu acho que aconteceu com Marco Aurélio, né? Que o cara ali foi cirúrgico nas informações que ele deu ali. Então eu vou apenas complementar o que ele disse naquele vídeo. Eu vou trazer mais informações em cima do que ele está dizendo, né? O que ele disse naquele vídeo. Mas o que aquele cara disse naquele vídeo, cara, simplesmente é o que realmente se aproxima na minha opinião, claro, né? Não quer dizer que seja isso realmente que aconteceu com Marco Aurélio. Quem tem que investigar é a polícia, né? Mas é o que eu acho que aconteceu, que o menino foi assassinado. Bom, tinha uma outra casa, tá? Uma casa que foi demolida ainda nos anos 80, e o assassino que tirou a vida do Marco Aurélio morava nessa casa, tá? Com a esposa dele e tal. E essa casa foi demolida, e essa casa ficava do lado da casa do seu Juan, né? Ali no entorno é uma fazenda que ficava no entorno do Pico dos Marins. Mas, enfim, no decorrer desse vídeo aqui, vocês vão entender tudinho. Então, já deixe seu like, deixe seu comentário e bora pro vídeo. E é muito importante a sua opinião do que você acha que aconteceu com Marco Aurélio. Até porque vai que você esteja certo, né? Vai que você desvende esse grande mistério, né? Já pensou, cara? Então, se você está cansado de receber os mesmos comentários quando se trata desse vídeo, bom, esse vídeo aqui vai tentar trazer algumas opiniões novas, né, sobre esse caso. É muita pretensão minha, mas, bom, de tudo que eu já li e tal, alguns detalhes que passam despercebido, né, na grande história que todo mundo já conhece. Então, vamos pro vídeo, galera. Bem, galera, já estamos aqui com o vídeo e eu já vou começar a fazer o react. Só que eu preciso trazer algumas informações antes de dar início aqui ao vídeo, né? Bom, é preciso dizer que 2 dias antes do Marco Aurélio sumir no Pico dos Marins, aconteceu 2 fatos interessantes. Bom, o primeiro fato é que no dia em que o Ivo Simon, o pai do Marco Aurélio, levou o Marco Aurélio no metrô, ele conta que quando foi dar um abraço no Marco Aurélio, ele sentiu uma sensação muito, muito ruim, de que ele não deveria ter deixado o Marco Aurélio ir naquela viagem, e que aquela seria provavelmente a última vez que ele veria o Marco Aurélio, né? Ele sentiu no coração de que aquela era a última vez que ele veria o Marco Aurélio. Ou seja, ele teve uma sensação ruim, né? Uma sensação ruim, e que ele não deveria ter deixado o Marco Aurélio ir naquela viagem. O segundo fato que aconteceu foi já no sábado, pela manhã, quando ainda não tinha informação do que tinha acontecido com Marco Aurélio. O seu Ivo
e a esposa dele, a dona Neuma, estavam numa fazenda da família com um casal de amigos. E aí a dona Neuma conta, ela chegou a contar, né, em entrevistas e tal, que ela também sentiu uma sensação muito ruim de que alguma coisa tinha acontecido, alguma coisa ruim tinha acontecido. E aí o que aconteceu? Ela pediu ao seu Ivo para voltar para casa. Lembrando que o irmão do Marco Aurélio, o Marco Antônio, ele deveria ter ido também nessa excursão do Pico dos Marins, que na verdade era uma missão ali do grupo 240, né, para chegarem no pico chegar no cume do Pico dos Marins para completar uma missão ali dos escoteiros, cara. Mas o Marco Aurélio ficou doente e não pôde ir. O pai o seu Ivo também deveria ter ido, mas ele preferiu ficar em casa e cuidar do filho, do outro filho, né? Embora naquela manhã ele estava numa fazenda com a esposa e o filho doente estava em casa enquanto ele estava nessa fazenda. Um casal de amigos, aí eles voltaram correndo para São Paulo, né? Para a casa deles. Entendeu? Ou seja, eles tiveram pressentimentos ruins, né, de que alguma coisa ia acontecer. Essa parte aí é bem interessante. Agora, vamos dar início aqui ao nosso react, né? Ao nosso react, galera. Vamos lá. Lembrando, galera, para quem não conhece o canal no qual eu estou fazendo esse react, chama-se Fim do Mundo, que esse vídeo aqui, galera, é o mais próximo do que eu acho que aconteceu, infelizmente, com Marco Aurélio. Na minha opinião, ele foi morto e vocês já vão entender por quê. Vou contar vários detalhes agora, tá? Então, vamos começar aqui, galera. Eu sempre irei dar pausa, tá? Quando tiver alguma coisa que comentar aqui. Então, vamos lá. Olá, gente. Esse aqui é o canal Fim do Mistério. O objetivo aqui é encontrar novas explicações para aquilo que não pôde ser explicado. Essa história de hoje é a respeito do desaparecimento de um garoto, um escoteiro, que desapareceu em 1985, há 36 anos atrás. E até hoje... Corrigindo, já fazem 41 anos, inclusive vai fazer 41 anos agora, dia 8 de junho, que infelizmente o Marco Aurélio sumiu, né, cara? 41 anos, olha o tempo que essa família espera por respostas, né, galera? Inclusive a mãe do Marco Aurélio, a dona Neuma, faleceu em 2015, né? E eu gostaria muito, galera, que tivesse uma resposta, entendeu? Pro seu Ivo aí poder descansar, cara, que pô, já 41 anos já que ele espera por uma resposta, né? Vamos continuar aqui com o vídeo, galera. Vamos continuar aqui. Nunca foi encontrado sequer uma única pista do que aconteceu com esse menino. Ele tinha 15 anos na época. Seu nome era Marco Aurélio. Eu acompanho essa história desde o dia em que aconteceu. E venho sempre vendo novamente pela imprensa. A imprensa está sempre trazendo à tona essa história. Só que ela sempre vem com as mesmas características, as mesmas explicações. Galera, esse lugar aí onde o rapaz colocou essa foto aí é onde ficava a segunda casa. Eu vou colocar as fotos dos locais onde ficava a segunda casa e algumas fotos assim, inclusive de um dos caras que presenciou o assassinato, da possível morte do Marco Aurélio. Mas vamos continuar aqui com o vídeo. Os mesmos personagens, tudo igual. E a partir do ano passado,
o então chefe dos escoteiros resolveu dar uma entrevista. Na sequência, os próprios escoteiros deram também entrevistas para um canal do YouTube. E eu ouvindo essas entrevistas, eu observei algumas pistas novas que nunca foram pesquisadas, nunca foram investigadas. E uma delas me chamou muita atenção. É uma pista que existe, está nos autos. Sim. Ela foi inclusive desenhada pelo perito criminal na época. Mas ninguém nunca falou sobre esse assunto. Ele não é falado na imprensa. Toda vez que... Pois é, galera. Por que a polícia, cara, não pega essa pista, né? Embora já tenha passado 41 anos, mas eu acredito que alguém sabe quem era os moradores dessa segunda casa, cara. Não é possível, entendeu? E embora a casa não exista mais, mas os moradores dali, que moram ali, são pessoas antigas. Tem muita gente antiga ainda que continua morando lá. Então, com certeza, eles conhecem quem foram esses moradores da segunda casa, que vocês já vão entender. Eu estou falando tanto dessa segunda casa, mas vocês já vão entender, tá? Inclusive, eu queria dizer uma coisa aqui sobre o Juan Bernabéu, que ele recebe muitas críticas, né? Mas o que me pareceu, galera, sobre esse chefe, né? Vou dizer chefe. Ele era um cara muito... como é que eu vou dizer isso, cara? Ele se sentia muito autossuficiente, entendeu? Ele achava que ele podia resolver alguns problemas ali do grupo sozinho. É por isso que ele não buscou ajuda quando Marco Aurélio... É a minha opinião, o que eu acho, entendeu? Ele não buscou ajuda quando Marco Aurélio sumiu. Veio buscar depois, porque ele viu que saiu ali do controle, né? Mas no começo ele não foi atrás de outras pessoas para ajudar a buscar o Marco Aurélio. É por isso que eu acho que ele era um cara que se sentia muito autossuficiente. Ele podia... ele achava que podia resolver o caso sozinho, que podia encontrar o menino sozinho, né? Entendeu? Esse foi o grande erro dele, cara. Esse foi o grande erro dele. Esse assunto vem à tona. Essa pista não é citada. Essa é uma nova pista. A pista consiste na existência de uma segunda família que morava lá no local onde houve o desaparecimento. A imprensa sempre diz que ali morava o proprietário do local, a sua esposa, suas filhas adolescentes e o seu filho, um filho de 35 anos, um homem adulto, mas que tinha problemas mentais. Ele era tratado. Sobre esse rapaz aí, o nome dele era João. Ele tomava remédio controlado, ele tinha problema de cabeça. Ele tentou agredir as irmãs, né? E ele era mantido dentro de um quarto, preso dentro de um quarto pelos pais, porque os pais tinham medo dele sair e fazer alguma besteira, né? Então os pais dele deixavam ele preso dentro de um quarto, porque ele era meio violento, assim, entendeu? Gostava de agredir as irmãs. Existem relatos de que ele também já agrediu o pai dele, entendeu? Vamos continuar aqui. Como uma criança, tinha um comportamento infantil. Além dessa família, existia um casal que morava numa casa a 20, 30 metros da casa do proprietário. E esse casal não foi investigado, eles não constam nas investigações, não constam na história. Eu então fui investigar e realmente existia essa segunda casa. Eu fui até o local, fui até lá o acampamento base, na esperança de achar algum vestígio dessa segunda casa. Ela não existe mais. Ela foi demolida e não existe nenhuma evidência
de que ali havia uma segunda casa e que ali morava um casal. Esse grupo de escoteiros saíram daqui da Zona Leste de São Paulo numa quinta-feira, 2 dias antes do dia em que eles iriam subir uma montanha chamada Pico dos Marins, na cidade de Piquete, interior de São Paulo, próximo à Aparecida do Norte. Esse grupo era constituído pelo chefe dos escoteiros, um homem de 35 anos, e 4 garotos, 4 meninos, todos eles com 15 anos de idade. Eles chegaram em Piquete e na sequência foram levados até o acampamento base. É um acampamento que fica na base do Pico dos Marins, na base da montanha, e fica a 20 km do centro ali de Piquete. Eles foram levados pelo chefe do escoteiro local, e quando chegaram lá ao entardecer da quinta-feira, eles foram apresentados para o proprietário do local, pelo chefe dos escoteiros da cidade de Piquete, que era conhecido desse proprietário. Então o proprietário permitiu que esse grupo ficasse ali acampado para que no sábado eles pudessem subir a montanha. Seria uma missão que eles teriam como escoteiros, e eles seriam inclusive condecorados no final dessa missão. Todos os 4 receberiam uma promoção. Então era uma missão essa subida ao Pico dos Marins. O problema é que nessa quinta-feira, quando eles chegaram, o filho do proprietário não recebeu bem esse grupo. Os escoteiros nessa época, eles não foram bem recebidos pelo pessoal. Galera, preste atenção nesse detalhe. Esse detalhe é muito importante e vocês já vão entender no futuro. Daqui a pouco vocês vão entender. Porque o rapaz que fez o vídeo está citando aqui. Tá? Preste atenção nos detalhes, galera, para você entender, tá? Não perca os detalhes, tá? Esse fato que ele contou agora explica por que aconteceu o possível assassinato do Marco Aurélio, tá? Principalmente pelo filho do proprietário. Esse pessoal da base ali do Pico dos Marins viviam de artesanato, viviam de servir de guia para o pessoal subir a montanha. Essa era a forma deles sobreviverem. O problema é que os escoteiros normalmente não utilizam guia, não compram nada, não se utilizam de nada, não dão nenhum lucro, digamos assim. Então eles já não estavam mais sendo bem vistos ali para ficar no acampamento. Eles ficariam de graça, não gastariam nada, não dariam nenhum tipo de lucro. E já havia então um certo descontentamento ali do pessoal que tocava aquele acampamento com a presença de escoteiros. Então, principalmente o filho do proprietário já não gostou da presença deles ali. Mas eles acabaram ficando ali. Na sexta-feira, na parte da tarde, eles foram até um rio que tem ali próximo, tomar banho. Quando eles voltaram, eles encontraram a barraca adulterada ali, vandalizada, e os mantimentos jogados no chão. O chefe dos escoteiros então foi até o proprietário e reclamou dessa situação, o que gerou uma certa revolta ali no filho do proprietário, o pessoal que morava ali, né, reclamando ainda, estão ali de graça reclamando. E na sexta-feira então houve esse incidente. Na noite da sexta para o sábado, alguém durante a madrugada batia na barraca dos escoteiros e corria para o meio da mata. Eles saíam e não viam ninguém. Aí é lógico de se pensar que seria o filho do proprietário, o rapaz com problemas mentais. Mas na entrevista eu consegui
consegui perceber que não era o filho do proprietário que estava fazendo isso. Uma vez que ele era um rapaz com problemas mentais, ele era tratado como criança. E à noite ele não saía em hipótese alguma. A família tinha muito medo que ele se perdesse na mata. E aquela mata era uma região alta, de dia o sol até aquece um pouquinho. Mas à noite é muito frio ali. Então eles tinham muito medo. Era uma época de inverno, eles não deixavam ele solto à noite. Quem estava batendo na barraca ali era o morador da segunda casa. Um homem que também estava descontente com a presença do escoteiro ali. Era ele que batia na barraca. Era ele que estava vandalizando a barraca do pessoal. Ou seja, o dono dessa segunda casa, ele estava descontente com a permanência dos escoteiros naquele local, entendeu? Então ele estava se sentindo incomodado, essa é a verdade. Então ele queria arrumar um jeito de evitar que os escoteiros frequentassem aquele local. Prestem atenção nessas informações. Vamos continuar aqui. No sábado de manhã, quando o grupo se preparava para subir a montanha, um grupo de três escoteiros que não acamparam, ficaram acampados. Galera, presta atenção agora, tá? Essa informação é muito, muito importante. Presta atenção agora nesse detalhe, tá? Desse segundo grupo. Ó, calma aí que eu já vou... Vamos lá. Vou explicar já. Eles vieram da cidade de Piquete de manhã, passaram pelo acampamento base e se ofereceram ao grupo de escoteiros ali para que subissem juntos. Como eles ainda não estavam prontos. E aquilo era uma missão, o chefe queria subir só com o grupo. O chefe então agradeceu e resolveu ir um pouco mais tarde. Esse grupo de três meninos então, seguiram pela trilha em direção ao Pico dos Marins. O caminho para esse Pico dos Marins, você tem duas opções na primeira etapa. Você pode ir pelo meio da mata, saindo ali do acampamento base, tem uma trilha dentro da mata fechada, que vai terminar no Morro dos Carecas. Esse Morro do Careca é o ponto base, assim, onde todos chegam, e a partir dali começa realmente a subir da montanha. Ali já muda todo o panorama, já não existe mais mata, é tudo um capim fechado, pedras enormes, você tem que escalar e pular para o outro lado. É uma escalaminhada bem complicadinha. E a outra opção seria ir pela rua, que é a opção mais fácil. Saindo do acampamento base, saindo dele, chegando na rua. Logo à frente existe uma entrada. E nessa entrada ela vai até o Morro do Careca. Um caminho bastante fácil. É uma estrada aberta. Hoje em dia é mais aberta, passa inclusive carro ali. Chega bem próximo ali do Morro do Careca. A partir do Morro do Careca que começa realmente a escalada. Esse grupo de três escoteiros resolveu ir dentro da mata, pela trilha da mata fechada. Esse grupo era constituído por dois rapazes e um menino, escoteiro de 10 anos, uma criança. Essa criança, como toda criança, gosta de correr na frente, sair na frente, se aventurar. E ele se distanciou uns 30 metros do grupo, dos outros dois que vinham atrás. Nessa trilha, você se distanciar 20, 30 metros, você já perde o contato com quem está vindo atrás. É bem fechado, o caminho é cheio de curvas. E basta você se adiantar 20, 30 metros, você já não tem mais contato. Esse menino de 10 anos estava uns 30 metros adiantado, quando ele se deparou com um homem de estatura mediana, de terno marrom e chapéu marrom, que vinha descendo na direção dele. Esse menino então ficou aterrorizado, ficou congelado. Esse homem então passou pelo menino, cumprimentou e seguiu em direção onde vinham os outros dois. O menino então ficou esperando os outros dois chegarem e comentou. Vocês viram o homem que desceu de terno? E os dois disseram não passou ninguém pela gente. Esse homem ele entrou por um caminho alternativo dentro da mata. Ele conhecia a mata.
E pela indicação da aparência dele, das características dele, tinha tudo a ver com o morador da segunda casa. Ou seja, esse cara que esse menino viu, tá? De terno marrom, era alguém que conhecia aquela montanha, ou seja, alguém que conhece o ambiente, conhece, já está acostumado a andar naquela mata. Não é qualquer um, não. É alguém que conhece, era alguém que conhecia caminhos dentro da mata, entendeu? Que, por exemplo, se eu for lá, eu não conheço, entendeu? Mas quem mora ali conhece caminhos dentro da mata que outras pessoas não conhecem, entendeu? Ou seja, era alguém que já estava rodeando, entendeu? A montanha, entendeu? A mata. É alguém que já andava dentro da mata. Preste atenção nos detalhes, galera. Vamos continuar. Provavelmente aquele homem era o morador da segunda casa, e ele estava na trilha aquele dia. Ele estava rondando a trilha naquele dia. Na sequência, então, o grupo resolveu partir para a subida ao Pico dos Marinhos. Eles resolveram ir pela estrada, acharam mais fácil. Só que assim que eles caminharam ali seus 200, 300 metros, onde tem a entrada que vai para o Morro do Careca, eles se distraíram e passaram batido. Acabaram se perdendo. Foram perceber o erro muito à frente, 3, 4 quilômetros à frente. Então o chefe conseguiu visualizar o Morro do Careca da estrada. Então ele por uma trilha no meio da mata conseguiu. Próximo do meio-dia eles chegaram no Morro do Careca. Ali então corrigiram a falha, se atrasaram algumas horas, mas conseguiram chegar. A partir dali eles então fizeram a passagem da parte de Pedras, que é onde começa a trilha para o Pico dos Marinhos, e começaram a escalaminhar, começaram a escalar as pedras, subir e chegaram. Até um ponto que já bem próximo do início do pico mesmo, onde começa a subida real, um dos escoteiros, o escoteiro Osvaldo, ele se machucou, ele torceu a perna numa fenda. Na verdade, ele machucou o joelho, ele bateu com o joelho numa pedra, entendeu? Que os relatos dizem que ele ficou impossibilitado de caminhar, né? Então não tinha como, ele não conseguia andar, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. E se machucou, ficou gritando de dor, estava doendo muito o joelho. E o grupo então se reuniu para ver o que iam fazer, o que eles poderiam fazer. O menino não conseguia mais andar, ele tinha 15 anos, mas era gordinho, tinha uns 70 quilos mais ou menos, 15 anos, mas tinha uns 70 quilos, era um menino relativamente pesado. E então o chefe resolveu que não tinha mais como subir a montanha, como é que subiriam locais íngremes com um rapaz com o joelho machucado. Então resolveu abortar a missão. Já era próximo das 2h30 da tarde. Eles estavam nesse ponto já bem próximo da montanha. Cara, esse Juan me pareceu ser um cara muito amador, cara. Entendeu? Ele não seguiu as regras de que jamais deveria, entendeu, deixar um menino sozinho de 15 anos, por mais preparado que ele fosse, cara, descer sozinho, entendeu? Esse foi o grande erro do Juan, né? Por isso que ele sofreu algumas consequências, que daqui a pouco o rapaz vai explicar aqui no vídeo, tá? É por causa dessa falha dele, dessas falhas que ele cometeu, entendeu? Com certeza, cara, se ele não tivesse cometido essas falhas, o Marco Aurélio estava vivo hoje, cara, assim, entendeu? Mas vamos continuar aqui com o vídeo. Mas não subiram. Resolveram voltar dali. O problema é que tinha um adulto
e mais três crianças para carregar um rapaz de 70 quilos. O escoteiro, Ricardo, ele tinha 15 anos, mas tinha uma certa compreensão física, ele tinha uma certa estrutura, era fortinho. Então ficou incluído que ele e o chefe carregariam o rapaz acidentado. E um dos dois carregaria a mochila. Os outros dois eram franzinos, que seria o Ramatiz, um menininho franzino, e o Marco Aurélio, que também era franzino. O Ramatiz então se ofereceu para descer na frente, para tentar chegar no acampamento e pedir ajuda de adultos, principalmente lá do proprietário, que ele era adorador local, ele era mateiro, ele conhecia tudo daquilo, poderia reunir mais um ou dois homens e subir e descer tranquilamente aquele menino. Inclusive, galera, na minha opinião, o assassino do Marco Aurélio, que era um morador da segunda casa, ele também era mateiro e conhecia muito bem aquelas matas, entendeu? Por causa dos detalhes, prestem atenção nos detalhes. A ideia do Ramatiz foi essa, se oferecer para ir buscar ajuda. O chefe do escoteiro não aceitou. O Ramatiz era um menino franzino, era um escoteiro novo, não tinha conhecimento adequado para descer sozinho. Então o Marco Aurélio, que era o líder ali, o monitor, o Marco Aurélio sim, ele era capacitado. Marco Aurélio tinha feito curso no COI, ele era um garoto especialista em trilha, ele era naquele momento ali o melhor escoteiro que tinha ali. Ele era, sem dúvida, a pessoa mais preparada para descer e buscar ajuda. Se tinha alguém que teria capacidade de fazer isso, seria ele. Então ele se ofereceu. E o chefe prontamente aceitou, porque ele realmente conhecia muito de trilha, de mata, de técnicas de sobrevivência. O Marco Aurélio era um menino preparado, ele era um menino iluminado, era muito sabido. E o chefe então aceitou que ele descesse na frente sozinho. Muita gente acha que o que aconteceu com esse menino foi que o chefe do escoteiro tenha matado esse menino e enterrado o corpo na montanha. Porque na sequência do que eu vou contar, existiu aí uma falha de procedimento que fez com que a polícia acreditasse na história de que o chefe do escoteiro teria matado o menino. Só que faltou um pouquinho de lógica. Um pouquinho de lógica você percebe que isso aí não é real. Quando o Marco Aurélio se ofereceu para descer a montanha, o chefe aceitou. O chefe então deu para ele uma faca, o apito que era comum todo escoteiro ter. Bom, na verdade quem deu a faca para ele foi um outro menino que estava machucado. O Ricardo Salvione, o menino que machucou o joelho, né? Ele que deu a faca. Cara, enfim, com o decorrer do vídeo eu vou explicar uma coisa que passa despercebido, que as pessoas não perceberam ainda, não percebem quando contam a história, mas lá na frente eu falo, vamos lá. Uma blusa que ele já estava vestindo, deu um pouco de jornal dentro da blusa, porque esfriaria, ali era um local que esfriava muito rapidamente, assim que entardecia, começava a esfriar. E andou com ele uns 40, 50 metros para frente para mostrar o caminho, por onde ele deveria ir. Deu a ele um giz para que ele fosse marcando no caminho o número 240, que era o número do grupo deles. O número deles era o grupo, o número 240. Então o Marco Aurélio ia na frente marcando com esse giz o caminho, para que eles viessem atrás mais devagar, trazendo o garoto machucado. Quando o chefe se afastou, ele saiu da visão dos meninos. E isso quando foi relatado para a polícia, junto com outras evidências, outras situações, chegou à conclusão que o chefe poderia naquele momento ter matado o Marco Aurélio e depois enterrado o corpo. Vocês vão entender porque o depois enterrado o corpo.
Só que se você usar um pouquinho de lógica, já percebe que isso não aconteceu, porque a polícia mesmo achou alguns quilômetros para frente a marcação número 240 feita pelo Marco Aurélio. Ou seja, ele não morreu ali a 40, 50 metros dos meninos, porque ele andou vários quilômetros e foi marcando. Foram achadas 3 marcações dele. Bom, na verdade o Juan, ele acompanhou o Marco Aurélio até certo ponto, até certo local, entendeu? Depois ele voltou para junto dos outros meninos que ficaram para trás, mas ele chegou a acompanhar o Marco Aurélio até determinado local. Vamos continuar aqui. A quilômetros de distância dali. Ou seja, Marco Aurélio não foi atacado ali pelo chefe. Mas houve essa hipótese. Bom, as pessoas também desconfiam do Juan, porque existe um relato, cara, de um dos meninos, se eu não me engano, do Oswaldo, que quando a polícia começou a confrontá-los, né, depois do sumiço do Marco Aurélio, ele chegou a dizer para a polícia que antes da subida para o Pico dos Marins, o Marco Aurélio ele saiu da barraca para urinar, né, no meio do mato ali, e o Juan foi atrás, né? Então existe uma história meio nebulosa aí de pedofilia, né? Mas enfim, aí depois o Oswaldo desmentiu essa história, né? Por isso que muita gente começa a desconfiar do Juan. Também tem a história da Machadinha, né? Mas para não deixar o vídeo aqui muito confuso, vamos continuar aqui. Depois se decorrer do vídeo eu falo mais detalhes. Vamos lá. Então o Marco Aurélio desceu na frente, chegou até uma pedra que era uma simples pedra, hoje era chamada de portal, porque foi ali a última marcação que o Marco Aurélio fez. Fica alguns quilômetros da onde o menino se acidentou. Marco Aurélio então marcou aquela pedra, demarcando que ele ia pegar o caminho à esquerda, que é o caminho que vai reto ali, dali pra frente não tem mais erro. Vai direto pra dentro do acampamento. E o Marco Aurélio fez o caminho dele e o grupo veio atrás. Quando o grupo chegou nessa demarcação, nessa pedra que hoje é chamada de portal, o chefe achou complicado passar ali com o menino machucado, carregado no ombro. Por ele, pelo outro, estavam já cansados, esgotados, 1 quilômetro no meio daquelas pedras, carregando uma pessoa é muito complicado. Então ele resolveu pegar o caminho da direita, que parecia ser uma trilha mais suave, de terra batida, parecia ser uma trilha mais. Ele imaginou que ela iria se encontrar com a trilha original. Só que eles pegaram esse caminho da direita, e essa trilha ela leva para um vale, tem várias descidas, eles foram descendo, carregando o rapaz. Quando chegaram lá embaixo, eles perceberam que não tem ligação uma trilha com a outra. Essa trilha leva para um lugar totalmente diferente do acampamento. Só que já estava anoitecendo, o grupo estava cansado. O chefe então resolveu seguir avante. Vamos chegar. Porque indo reto eles iam chegar na estrada. 2, 3 quilômetros no meio daquela mata, eles iam chegar na estrada. Era essa a ideia do chefe. E da estrada é fácil, é só seguir, um caminho aberto, só seguir até o acampamento. E assim fizeram. O grupo então passou aquele sábado já anoitecendo e foi seguindo por aquele vale e acabou. Inclusive, galera, o Juan, ele levou o dobro do tempo para completar a volta para a barraca. Coisas que não demorava tanto tempo, ele levou o dobro do tempo. Mas eu acho que é porque, eu não sei se ele já esteve naquela montanha antes, né? Enfim. Anoitecendo, a noite caiu, o frio chegou, uma noite muito fria aquele sábado pro domingo. 3 horas da manhã eles chegaram numa fazenda seu filhinho. E seu filhinho então recebeu esse grupo, ofereceu para que o grupo ficasse ali, mas o grupo não quis ficar. Seu filhinho recebeu eles armado, cara. Ele estava armado nessa noite, né? Mas porque ele
Ele não sabia quem estava chamando, entendeu? Então ele foi armado ali, recebeu os garotos e o Juan. Só um detalhe mesmo. Porque estavam preocupados com o Marco Aurélio, que foi à frente, provavelmente estaria lá no acampamento sozinho. Então o seu filhinho explicou como pegar a estrada novamente e ir até o acampamento da onde eles estavam acampados. Eles assim fizeram, e quando foi 5 horas da manhã do domingo, eles chegaram no acampamento pela avenida, pela estrada. Quando eles entraram na porteira, eles já viram a barraca adulterada, tipo, com a perna, uma das pernas caída, a barraca estava caída. E do lado de fora da barraca, eles viram a mochila do Marco Aurélio. Ela estava pro lado de fora da barraca, aberta, com os pertences mexidos, como se alguém estivesse conferindo alguma coisa dentro da mochila. Era a mochila do Marco Aurélio. Só a dele estava mexida. O grupo então entrou na barraca, não achou o Marco Aurélio, não estava ali. E aí o chefe tomou uma atitude que levantou mais suspeita ainda para a polícia. Foi aí que a polícia tinha certeza que foi o chefe dos escoteiros que matou o menino e depois enterrou. Porque depois eles ficaram sabendo daquela pista que o chefe se afastou dos meninos 50 metros para mostrar o caminho para o Marco Aurélio. Então a polícia depois ficou sabendo disso, já juntou como uma pista. É que na verdade, galera, quando eles chegaram lá, o Juan, cara, ele ficou de 3 a 4 horas sozinho dentro da mata, entendeu? Ou seja, uma série de erros que levou a polícia a desconfiar que ele tinha tirado a vida do Marco Aurélio, entendeu? Uma série de erros, mas na minha opinião é porque o Juan era um cara totalmente egocêntrico, que ele se sentia autossuficiente, entendeu? Ele não queria avisar para a família, pro seu Ivo e para a mãe do Marco Aurélio, de que o menino estava perdido, assim. Ele queria encontrar o menino e deixar aquilo, entendeu? Não deixar aquele sumiço ali do Marco Aurélio chamar muita atenção e tal. Queria que passasse despercebido, mas só que infelizmente, né? Não... Enfim, vamos lá, vamos continuar. E a outra situação, a outra atitude que o chefe tomou, que levou a colocar ele como suspeito número 1 da morte do menino, foi que ele chegando no acampamento, não achando o Marco Aurélio, ele ao invés de ir lá na casa do proprietário e perguntar se o menino não perguntou lá, porque de repente o menino chegou no acampamento, pediu ajuda, como estava anoitecendo, eles não quiseram subir, mas daí o menino teria ido dormir na casa do proprietário, não ia ficar na barraca sozinho. Mas o chefe não foi lá. O chefe não perguntou nada para ninguém. Simplesmente ele entrou na trilha e ficou 4 horas dentro da mata procurando o menino. Mas a polícia acreditava que nessas 4 horas o chefe teria ido lá onde ele matou o menino e enterrado o corpo. E durante 20... Porra, cara. É muito estranho, né, galera? O cara ficou 4 horas sozinho dentro da mata. Entendeu? Isso aí é muito suspeito, cara. Muito suspeito, entendeu? Por isso que até hoje, cara, muitas pessoas desconfiam no Juan, entendeu? Do Juan, e algumas desconfiam também dos outros meninos que mataram o Marco Aurélio e escondem esse fato até hoje, entendeu? Mas, calma, vamos continuar aqui com o vídeo, mas eu acho que não foi isso que aconteceu, tá? Mas é porque o Juan deu muito mole, cara, muito azar deu muita sorte pro azar, entendeu? Deu muito mal. Vamos lá, continuar aqui. De 8 dias. A polícia e mais 300 homens do COI, do Exército, procuraram incansavelmente em todas as fendas, lugares que você possa imaginar, onde poderia ter uma cova, onde poderia ter algum indício de que alguém pudesse ter sido enterrado. E o delegado da época então juntou essas situações. Ele ter se afastado do grupo, sozinho ele e o menino, e depois na manhã seguinte ele ter voltado para a montanha sozinho durante 4 horas. Mas resumindo, depois de 28 dias, o delegado não conseguiu uma única prova contra o chefe dos escoteiros.
tudo que ele falou foi investigado e foi comprovado que era verdade. Não havia nenhuma mentira, não havia nenhum indício de que alguém tivesse mentindo. Cara, algo que passou despercebido, que algumas fotos que eu vi do exército fazendo busca na montanha, eles estão andando em fila indiana, cara. É um grande erro também, entendeu? É um andando atrás do outro, cara. Você não vê muito esforço, né? Embora nesses 28 dias existem relatos que eles estiveram em todos os lugares, mas assim, as fotos que eu vi, vídeo, eles andando em fila indiana, um atrás do outro, entendeu? E você não vê muito esforço de olhar os locais para encontrar o menino, entendeu? Mas, enfim, cara, existem várias falhas nesses 28 dias aí, entendeu? De busca pelo menino. A história batia. O delegado não conseguiu comprovar nenhuma prova contra o chefe. Nem contra os escoteiros. Eles foram torturados. Foram ameaçados. E mesmo assim não conseguiram nenhuma confissão que levasse então a uma prova de que eles tivessem alguma culpa no caso. Deixa eu contar 2 fatos que aconteceram, que eu acho que o rapaz vai contar no vídeo. Bom, enquanto a polícia, o exército e outras pessoas faziam a busca do Marco Aurélio ali no Pico dos Marins, aconteceu 2 fatos misteriosos. Um desses fatos, do nada, galera, começou a pegar fogo na montanha, em determinado local da montanha, né? Que na minha concepção, o rapaz não fala no vídeo, mas tenho quase certeza que foi o morador dessa segunda casa que tirou a vida do Marco Aurélio para despistar a polícia, o exército, e para tirar o foco das buscas do Marco Aurélio. Ou o corpo do Marco Aurélio estaria naquele local onde o fogo destruiu, ou ele queria levar os bombeiros para lá, o exército para lá, tirar o foco, entendeu? E o outro detalhe que aconteceu também é que durante esses 28 dias o exército chegou em um local onde tinha pegadas no chão, entendeu? Ou seja, como se alguém tivesse passado por ali. Ou seja, é um mateiro que conhecia a região, não era qualquer um não, tá? Vamos continuar aqui. O pessoal então, o chefe então, na sequência, não achando o menino, e entrando na mata, ficando lá 4 horas procurando, não achou, voltou. Quando eles voltaram, o proprietário do local já estava acordado, junto com alguns outros mateiros, já sabiam que o menino havia desaparecido. E começaram a se juntar ali para fazer uma busca. Nesse momento, o chefe dos escoteiros voltou da montanha, se juntou ao grupo, e novamente esse grupo, já com 6 mateiros, mais o proprietário, gente experiente, subiram novamente a montanha e ficaram até as 4 da tarde procurando, não acharam nenhum único vestígio do menino. Eles então retornaram para o acampamento base. Aí todos foram se reunir na casa do proprietário. Ficaram ali. E durante a conversa, eles chegaram a um consenso que no dia seguinte, assim que amanhecesse, alguém teria que ir lá na cidade e chamar a polícia. A polícia seria chamada. Então eles ficaram reunidos dentro da casa. Quando foi 8 horas da noite, já estavam jantando ali, tomando uma sopa que a esposa do proprietário fez. Eles já estavam se preparando para ir dormir e para no dia seguinte chamar a polícia. 8 horas da noite do domingo, o grupo estando dentro da casa, eles escutaram um grito. Galera, esse detalhe aí é o que leva todo mundo a crer, todo mundo a acreditar que o Marco Aurélio foi abduzido, entendeu? Porque acontece algo muito estranho. Aconteceu algo muito estranho neste momento. Domingo, às 8 horas da noite. Entendeu? Vamos lá, presta atenção agora, presta atenção. Um grito bem forte de desespero.
Todos reconheceram que era a voz do Marco Aurélio. Domingo à noite, 8 horas da noite, o Marco Aurélio estava atrás da segunda casa, gritando, na sequência escutaram o apito. O apito que todo escoteiro carregava. É o apito que um dos meninos deu para ele quando ele desceu para pedir ajuda. Lembrando que ele estava com a faca, um apito e também uma roupa de frio, né? Guarde essas informações que vocês já vão entender porque eu estou citando elas. Marco Aurélio também tinha um. Eles ouviram isso e correram pro meio da mata, para a direção da segunda casa. E viram na mata, logo atrás da segunda casa, três flashes de luz. Que na entrevista do chefe do escoteiro, ele garante que era uma lanterna. Mas os meninos na época acharam que era uma luz misteriosa. Mas se você acender um LED numa sala escura, ela provoca uma luminosidade imensa. Você imagina uma lanterna numa mata totalmente escura. Algumas pessoas dizem que essa luz é uma luz azul, né? Daí vem alguns relatos que dizem que por isso que vem aquela parada dos borboletas azuis, entendeu? Mas enfim, essa parte realmente é bem misteriosa, galera. Mas o que o rapaz está dizendo aí faz todo sentido, né? Preste atenção que a gente já iremos explicar, tanto o rapaz do vídeo quanto eu. Aliás, galera, eu peço que vocês procurem esse canal. Infelizmente já tem bastante tempo que o rapaz não posta vídeo nenhum, mas é muito bom esse canal, cara, muito bom. Fim do Mistério, entendeu? Depois assistam esse vídeo aqui e para vocês, enfim, vamos continuar com o vídeo aqui. O quanto de luz ela produz um efeito bastante luminoso, bastante forte. E os meninos acharam que era uma luz alienígena, digamos assim. Mas o chefe escoteiro, na entrevista do ano passado, ele garante que depois de todos esses anos, relembrando isso, era uma luz de uma lanterna. Alguém deu três flashes de lanterna, apagou e não acendeu mais. Essa então é a história que todos conhecem. Essa é a história que é sempre contada pela imprensa. Esses fatos que eu relatei agora são os fatos que sempre são falados. Mas agora eu vou mostrar o outro ponto de vista, aquele que eu formei depois de toda essa pesquisa, depois de todos esses anos, curioso o que aconteceu com esse menino. Vamos voltar lá para a montanha, no momento em que ele se separa do grupo. Era sábado à tarde, 2h30 da tarde aproximadamente. Marco Aurélio se separa, recebe as últimas instruções do chefe dos escoteiros. Ele então começa a descida. E a cada local que tem alguma bifurcação, ele marca o número 240 e mostra para que lado ele está indo. Sempre pela esquerda. E sempre no caminho que levaria ao acampamento base. No final, na terceira marcação que ele fez é quando ele chega nessa pedra que hoje é chamado Portal. Marco Aurélio então pega a esquerda e a partir dali, apesar de ser um local assim, meio difícil de passar, por isso que o chefe não quis passar ali com o rapaz acidentado, mas é o último obstáculo. A partir dali a trilha fica tranquila e vai direto pro Careca, e ali você ou entra pela trilha ou vai pela estrada. Você tem as duas opções, as duas levam para dentro do acampamento. Não tem como errar. A partir dali Marco Aurélio desceu. Quando ele chegou no Morro do Careca, ele optou por ir pela estrada, que é por onde eles vieram, por onde foram instruídos a subir. Apesar de não terem subido diretamente por aquele caminho, a estrada é bem aberta, é muito mais fácil de chegar do acampamento pela estrada. Ele então do Morro do Careca desceu e foi pela estrada até o acampamento. Quando ele entrou na portaria, ele viu a barraca vandalizada.
Ele então se aproximou, esse acampamento ele tem a entrada. Lembrando, galera, que antes deles subirem o Pico dos Marins, alguém já tinha mexido na barraca com eles dentro, entendeu? Lembraram lá no começo, quando o rapaz disse aqui, entendeu? Ou seja, é alguém que já estava tentando expulsar eles dali, né? Pela portaria que vem da estrada, e de um outro ponto, no outro extremo, é onde fica a casa do proprietário, onde ficava a segunda casa, já dentro da trilha que dá acesso pela mata ao Morro do Careca. Como ele veio pela estrada, ele entrou no lado da portaria. Ele viu a barraca, foi até a barraca, viu a barraca vandalizada, entrou na barraca e pegou a sua mochila. Trouxe para o lado de fora e começou a conferir se tinha sumido, se alguém tinha pego alguma coisa do grupo, principalmente na mochila dele. Nesse momento, Marco Aurélio vê duas pessoas chegando pela trilha. Ele conhece essas pessoas, ele já viu essas pessoas ali. Era o filho do proprietário e o morador da segunda casa. Aliás, o nome do filho do proprietário chamava-se João, e ele também, vou logo dar um spoiler aqui, ele também foi vítima do assassino do Marco Aurélio, e vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso. Ele sabia demais. Vamos lá. Por isso que ele morreu, vamos lá. Eles chegam pelo outro extremo, lá pela trilha. Marco Aurélio então vê os dois, larga a mochila dele ali no chão e se sente aliviado. Ele conseguiu chegar e vai ter socorro pro amigo que ficou acidentado lá em cima. Ele se direciona até os dois e explica que houve um acidente, o grupo está lá em cima e que ele veio sozinho na frente para buscar ajuda. Os dois então se oferecem para ajudar. E Marco Aurélio então entra na trilha para guiar os dois até onde está o grupo. Assim que eles entram 20 metros, 30 metros para dentro da trilha, é onde existia a segunda casa, onde era a casa desse morador. Esse morador da segunda casa, então, ataca Marco Aurélio, dá uma gravata nele, arrasta ele para dentro da mata, atrás da casa, uns 20, 30 metros para dentro, e ali ele golpeia. Aliás, lembram que eu disse que o Marco Aurélio tinha uma faca, né, e um apito? Ou seja, na hora em que o Marco Aurélio ele sopra o apito, bom, era para o Juan ter encontrado, cara, essa faca e esse apito, porque na hora que o Marco Aurélio ele sopra o apito, o Juan ele vai atrás, ele entra na mata atrás para saber o que estava acontecendo, entendeu? Porque foi ouvido o grito do Marco Aurélio, entendeu, galera? Então o Juan não encontrou nem a faca, nem apito, nem nada. Ou seja, fizeram o mal para o Marco Aurélio e levaram tudo assim que serviria como pista. Marco Aurélio violentamente. Primeiro com pancadas, com pauladas. Eu não acredito que tenha sido facada. Facadas teriam sido fatal naquele momento. Mas eu acredito que ele agrediu com pauladas. Marco Aurélio foi agredido a pauladas. Ele então agride violentamente. Na verdade, ele era um psicopata. Vocês vão entender futuramente por que esse cara é um psicopata. Ele ataca o menino. Imagina que tenha matado o menino e larga ali o corpo no meio da mata, atrás da casa dele. E Marco Aurélio ficou ferido e desmaiado, assim. E ele achou que o Marco Aurélio tinha morrido naquele instante, mas não acabou ainda, tá? E ele e o filho do proprietário se afastam. O filho do proprietário não participou do assassinato, ele apenas presenciou. Ele não participou da morte.
Ele presenciou o que aconteceu. Os dois então se afastam e Marco Aurélio ali fica estado vegetativo, espancado à beira da morte, praticamente morto. Marco Aurélio então passa aquela tarde nesse estado. Ele durante a noite esfriou muito. Eu acredito que ele não morreu porque ele estava em coma. Se ele tivesse vivo, ele teria morrido por hipotermia. Mas ele acabou sobrevivendo. Enquanto o grupo dele continuava perdido e tentando encontrar o caminho para o acampamento, Marco Aurélio passou a noite na mata do sábado para o domingo em estado de coma vegetativo ali. No domingo de manhã, o grupo chegou no acampamento. Essa história todos já sabem. E durante o dia, o sol apareceu, deu uma aquecidinha, e o Marco Aurélio no meio da mata começou a reagir. Começou a retornar. Ele não morreu naquele momento. Ele estava muito mal, totalmente convalescido, mas ele ainda estava vivo. Durante o dia, com o aquecimento do sol, ele deve ter ganho força. Ele conseguiu achar o apito que estava no bolso dele e estava reunindo forças para pedir socorro, soprar o apito, gritar. Mas ainda estava muito machucado, não conseguia fazer isso de forma espontânea. A tarde foi passando, o grupo voltou, retornou, não achou ele lá, se reuniram na casa do proprietário. E provavelmente dali estava, nos momentos em que ele recobrava a consciência, ele ouvia o pessoal conversando. Estava muito próximo, 20, 30 metros. As casas eram muito próximas, ele estava na mata logo atrás. Caído. Naquele momento em que o pessoal resolveu que chamariam a polícia, o morador da segunda casa também estava ali. E ele sabia. Galera, lembrando que o morador da segunda casa, o assassino, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Os outros escoteiros ali, ou seja, ele estava vendo o que o Juan ia fazer, o que as pessoas estavam planejando fazer, entendeu? Ele estava acompanhando tudo, galera, tá? Ele estava acompanhando tudo, ele estava ali, entre eles ali, entendeu? Sabia que no dia seguinte a polícia chegaria e encontraria o corpo do menino. Ele tinha que esperar anoitecer e ir lá enterrar o corpo do menino. Esperar anoitecer no domingo. E quando anoiteceu, já era 8 horas da noite, ali 6 horas da tarde, já é um escuro enorme, 8 horas é escuridão total ali. O assassino resolveu ir lá enterrar o corpo, porque ele achava que já estava morto. Ele se muniu de uma enxadinha que tinha ali, que era do proprietário do local, para abrir uma cova e enterrar o corpo do menino. Só que quando ele chegou, Marco Aurélio já estava consciente, esperando os últimos momentos ali de força, pedir ajuda. Marco Aurélio, pela silhueta, reconheceu que era o assassino, o cara que o havia agredido. Marco Aurélio então gritou desesperadamente e apitou, soprou o apito, ele viu que era o assassino chegando. Era tudo ou nada. Ele juntou tudo que ele tinha e gritou e apitou. Esse momento, o pessoal... Nesse momento que o Marco Aurélio apita, o Juan vai atrás dele, tá? Porque foi próximo da primeira casa ali, de onde eles estavam. O Juan foi atrás, chegou bem perto, galera, bem perto do corpo de onde o Marco Aurélio... Se o Juan tivesse entrado mais um pouquinho, galera, ele tinha encontrado o Marco Aurélio, cara. Entendeu? Se ele tivesse entrado mais um pouquinho na mata, ele tinha encontrado tanto o Marco Aurélio quanto o assassino. Entendeu? Dentro da casa escutou. E vieram correndo. O assassino nesse momento golpeou Marco Aurélio na cabeça com a enxadinha que ele veio fazer a cova. Marco Aurélio nesse momento então morreu. Marco Aurélio foi morto domingo 9 Dia 9, às 8 horas da noite. Até me emocionei aqui. O assassino então ainda deu uns três relampejos na lanterna
O grupo chegou a ver esses três últimos relampejos. E então o assassino ficou agachado do lado do corpo, quietinho. Marco Aurélio já morto. E o grupo chegou até próximo. O chefe do escoteiro entrou muito na mata, entrou bem próximo. Mais alguns metros ele teria fragado o assassino agachado ao lado do corpo. Mas ele não teve essa felicidade de achar essa cena. E 20 minutos depois, o grupo não ouvindo mais nada, acabaram voltando para dentro da casa. E o assassino teve a chance, então, teve a noite toda para destrinchar o corpo do menino e enterrar na mata. Eu disse destrinchar o corpo porque tem um episódio que eu vou contar agora. Galera, o que esse rapaz está dizendo agora é muito forte. O assassino, ele ligou pro seu Ivo no Natal de 1985. Entendeu? Preste atenção agora, preste atenção. E que demonstra que ele deve ter destrinchado o corpo do menino antes de enterrar. O cara era um psicopata. O porquê desse ato é que na noite de Natal de 1985, ou seja, Marco Aurélio desapareceu no meio do ano de 85. E no Natal de 1985, haviam vários cartazes da procura, da busca pelo Marco Aurélio, feito pelo pai do Marco Aurélio. E ali constava o telefone da casa do pai do Marco Aurélio, caso alguém encontrasse. A família colocou cartaz em tudo que é local, galera. Tudo que é local, assim, cartaz com o rosto do Marco Aurélio e telefone para quem, no caso, visse o Marco Aurélio ligar, entendeu? A família colocou cartaz tudo que é local. É por isso que o assassino ligou para o seu Ivo. Ele pegou o telefone da família, que naquela época era telefone fixo, né? E ligou. E aí falou com o seu Ivo. Ligar. Um homem ligou para o pai do Marco Aurélio na noite de Natal de 1985. Se identificou como o homem que matou o seu filho. Um homem de voz rouca. Disse que tinha matado o filho dele. E o pai do Marco Aurélio então pediu para ele, diga para mim onde está o corpo, deixa eu pelo menos enterrar o meu filho. E esse homem teria dito para ele, eu destrinchei o corpo do seu filho e enterrei de uma forma que ninguém vai achar. Nunca mais ninguém vai achar esse corpo. E desligou o telefone. O pai do Marco Aurélio foi até a delegacia e estava investigando também esse caso. Naquela época, o Brasil todo estava envolvido com esse caso. E o delegado mandou grampear a ligação da linha telefônica da casa do pai do Marco Aurélio. E realmente isso foi feito. E no dia seguinte o assassino ligou de novo. Mas naquela época a tecnologia era um pouco ultrapassada. Você precisava de ficar alguns minutos falando para que pudesse ser rastreado. E o assassino desligou rapidamente. Não foi possível rastrear. E nunca mais ele ligou. Se eu não me engano, para rastrear tinha que a outra pessoa, no caso, tinha que ficar 10 minutos, de 10 a 15 minutos na linha. Ou seja, era muito difícil rastrear. Né? E se o sequestrador, o assassino, seja lá quem for, tivesse essa informação, sabia, né? Pô, vou ficar aqui alguns minutos, uns 2 minutos e vou desligar, que ninguém vai me rastrear, entendeu? E com certeza esse cara sabia disso. E outra coisa, era alguém que conhecia a região, na minha opinião, um mateiro e o morador da segunda casa, você já vai entender por quê, e que conhecia muito bem a região, até mesmo para esconder um corpo, ou 2 corpos, ou mais corpos, né? Porque, imagine, cara, o tamanho daquela região, né? Com certeza tem local que até hoje pouquíssimas pessoas conhecem, ou ainda não foi nem descoberto, porque aquilo lá é gigantesco, cara, gigantesco.
Então por isso que eu falo que o assassino destrinchou o corpo e enterrou. Eu tenho certeza que esse homem era o assassino. Ele era um psicopata. Só que isso seria o fim da história. Agora ele foi enterrado. A polícia durante 28 dias procurou pelo corpo, não achou uma única pista. E acabou dando o caso como encerrado, sem saber o que aconteceu. Mas a história não termina aí. 4 anos depois, dia 4 de julho de 1989, o filho do proprietário, rapaz com problemas mentais, que presenciou a morte de Marco Aurélio, saiu às 3 horas da tarde para andar na trilha e nunca mais foi visto. Desapareceu exatamente no mesmo lugar e do mesmo jeito que Marco Aurélio. O assassino do mesmo jeito que o Marco Aurélio sumiu, o filho do proprietário, aquele que agredia as irmãs, aquele que também agrediu os pais e tal, sumiu na mata, aquele que ficava preso dentro de um quarto, né, à noite, sumiu na mata. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele, como Marco Aurélio. Ou seja, quem deu fim, o Marco Aurélio, também deu um fim a ele e enterrou em algum local daquela região que só essa pessoa que cometeu esses crimes sabe aonde é. Voltou à trilha 4 anos depois e num ato de vingança e também de queima de arquivo, porque o filho do proprietário seria a única pessoa que viu o que aconteceu. Então, como vingança por ter sido expulso dali, a sua casa demolida. E também como queima de arquivo, ele atraiu o proprietário até o local onde ele enterrou Marco Aurélio. O rapaz foi porque era amigo dele, o homem que andava com ele nas trilhas, e foi de boa. Chegou lá, ele atacou o filho do proprietário da mesma maneira. Só que aí ele certificou que matou mesmo. E enterrou bem próximo ali da onde ele tinha enterrado Marco Aurélio. Porque psicopatas acham que praticam um crime perfeito. Como ele praticou do Marco Aurélio, 4 anos depois ninguém achou, ele fez a mesma coisa com o filho do proprietário. Ele matou e enterrou bem próximo da onde está o corpo do Marco Aurélio, os restos mortais. Por isso eu acho que quando a polícia encontrar o corpo do Marco Aurélio, os restos mortais, também vai achar o do filho do proprietário. Está tudo ali juntinho. Esses corpos estão enterrados 20 ou 30 metros atrás de onde seria a segunda casa. É só pesquisar com as filhas do proprietário que ainda estão vivas, onde era exatamente o local dessa segunda casa e quem era o morador. Porque eu acredito que ele ainda está vivo. Ele era quarentão na época, hoje ele é setentão. Esses homens do interior vivem muito. Ele deve estar vivo, ainda deve morar por lá. Esse crime está prescrito. Nada mais pode ser feito contra esse homem. Ele não pode mais ser processado nem julgado. Mas isso daria um fim a esse mistério. Se a polícia nesse momento está lá no acampamento base, porque recentemente surgiu um boato de que o filho do proprietário teria matado Marco Aurélio e o proprietário teria enterrado debaixo da própria cama. Porque seria um local que ninguém investigaria. Esse boato está correndo aí pela internet. E a polícia, baseada nesse boato aí, cercou o local, reabriu o caso e está investigando. Eles vão fazer escavações lá no local para ver se o corpo realmente está debaixo de onde seria a cama. Essa casinha ainda existe. A casinha número 2 foi destruída, mas a casinha número 1, onde morava o proprietário, ela ainda existe. Eu fui lá, estive ali na porta, né? Eu não pude entrar porque ali estava fechado, não iria invadir. Mas bom, acho que tá bom aqui já, galera. O vídeo do rapaz praticamente já acabou. Se inscreva no canal do rapaz, tá? Assiste esse vídeo na íntegra depois. E, enfim, eu vou terminando por aqui também, galera. Mas, enfim, era isso que eu queria dizer, cara, sobre esse caso. Eu gostaria muito que tivesse um fim, entendeu? Eu gostaria muito que descobrissem os restos mortais do Marco Aurélio. Porque eu queria muito que o seu Ivo
tivesse essa resposta, entendeu? Eu não queria que ele partisse sem essa resposta, assim. Que é algo bem triste, galera. Entendeu? É bem triste mesmo que esse homem está há 41 anos procurando o Marco Aurélio, entendeu? Ele acredita muito, assim, que o Marco Aurélio está vivo, entendeu? Tem uma frase que ele diz: eu vou. Você pode chamar para dar entrevista, para falar do Marco Aurélio, para ajudar nas buscas, ele vai, galera. Então, se o senhor Ivo assistir esse vídeo, eu quero deixar um grande abraço para ele, entendeu? E assim como o senhor, eu também torço para que essa história tenha um fim, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, galera. Fiquem todos com Deus. E fui.